Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno, fala, minha aluna, por cá, professora Clismane Alves, passando para a gente bater aquele papo hoje a respeito da Lei de Abuso de Autoridades, a Lei 13.869 de 2019, que é de extrema relevância para o conteúdo programático do edital dos senhores e que hoje a gente vai trabalhar aqui com teorias e no final a gente vai trabalhar com questões para poder pacificar aqui o nosso entendimento e hoje você vai sair daqui sabendo de tudo a respeito da Lei de Abuso de Autoridades. Ok? Beleza? Tamo junto? Vamos lá iniciar então aqui no nosso quadro para a gente começar a conversar. Ó, a primeira informação que a gente precisa saber a respeito da Lei de Abuso de Autoridades é quem é que pode cometer o delito de abuso de autoridade, né? Quem é o sujeito ativo, aquela pessoa que pode cometer a conduta. E aí o artigo 1º da lei, bem como o artigo 2º, artigo 1º caput e artigo 2º vão trazer a informação de que quem pode cometer o delito de abuso de autoridade é o agente público, certo? Professora, mas que agente público? É o servidor público? É o funcionário público? É qualquer agente público, tá? Da administração direta, indireta, fundacional, autarca, pode ser uma pessoa remunerada, pode ser um agente honorífico, pode ser aquela pessoa ali que é temporária, aquela pessoa, por exemplo, que está ali como mesário da eleição, que ele não ganha remuneração, né? Tá ali só trabalhando. Então, qualquer pessoa que esteja sob o exercício de uma função pública vai poder ser sujeito ativo do delito de abuso de autoridade. Sabendo disso, querido, você sabe também que aqui nós estamos diante de um delito que ele é próprio. Por quê, professora, que é próprio? Porque para se caracterizar o delito de abuso de autoridade, além dos demais requisitos que nós vamos tratar mais adiante, é necessário que seja agente público. Então, você está estudando aqui para o concurso, ainda não tem nenhum vínculo com a administração, só sonha, né? Você que está estudando para o concurso, você pode cometer um delito de abuso de autoridade? Sozinho, não. Por quê? Porque é necessário que haja um agente público cometendo a conduta. Agora, os crimes próprios, lá no direito penal, eles admitem a coautoria e a participação. Então, você, que está estudando, não tem vínculo com a administração pública, pode sim um dia ser sujeito ativo do delito de abuso de autoridade. Quando? Quando você estiver praticando em conluio com um agente público, seja em coautoria ou em participação, ok? Então, o sujeito ativo é o agente público. Seja ele servidor ou não, né, da administração direta, indireta, fundacional, autárquica, nós estamos aqui diante de um crime próprio e esse agente público ele vai cometer o delito de abuso de autoridade no exercício de sua função ou ainda a pretexto de exercê-las. Não é necessário que ele já esteja no exercício do cargo, ele pode estar aqui a pretexto de exercer essas funções, ok? Segunda informação, além de ser agente público, que é um crime próprio e está no exercício ou a pretexto de exercer essas funções, ele precisa ter um dolo específico. A gente não trabalha aqui com culpa, a gente não trabalha com dolo de segundo grau, por exemplo, um dolo eventual. Aqui a gente vai trabalhar com um dolo específico. Tem que ter o especial fim de agir, tem que ter a vontade de cometer esse delito de abuso de autoridade. Com 3 finalidades específicas que o legislador trouxe para a gente também lá no artigo 1º da lei. Ó,
O agente público, ele tem que cometer o delito de abuso de autoridade com o dolo específico, com a finalidade de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, na hora da sua prova, para você lembrar, você vai memorizar que só comete o delito de abuso de autoridade quem gosta de MPB, quem comete com a finalidade de prejudicar outrem, ou ainda beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, tá bom? Deixei descrito aí no seu material, aqui eu tô só otimizando para você, ensinando como é que você vai fazer para se lembrar, beleza? Então precisa ser agente público, precisa ter o dolo específico, precisa ter as finalidades que a gente tratou agora, e ainda a gente vai ter a possibilidade ou não do cometimento, ou não da configuração, ou não do crime de hermenêutica. Professora, o que é o crime de hermenêutica? Hermenêutica do direito quer dizer interpretação. É possível que um juiz, por exemplo, avaliando os fatos, avaliando as provas, ele seja, que configure um delito de abuso de autoridade por uma má avaliação ou de acordo com a sentença que ele proferir de acordo com aquela avaliação? Não. Por quê? Porque lá na nossa lei vai dizer que não configura crime a divergência na interpretação da lei e nem a divergência na avaliação dos fatos e provas. Então, a gente tem aqui a vedação, ó, vedação ao crime de hermenêutica. Certo? Vedação ao crime de hermenêutica, que é de interpretação. Então, digamos que hoje o juiz decrete uma medida privativa de liberdade para o Joãozinho com base nas avaliações ali das provas, dos fatos que ele recebeu. Se mais na frente houver outro entendimento dizendo que mudou o entendimento, não é mais possível, com base naquelas provas, naqueles fatos, que haja privação de liberdade, esse juiz ele não pode ser responsabilizado. Por quê? Porque ele agiu dentro da legalidade. Ele fez ali, né, tomou a atitude dele com base na avaliação dos fatos e provas, ainda que haja uma divergência ou que mais na frente esse entendimento caia. Ok? Então, não há possibilidade da configuração de um crime de hermenêutica. Então, não configura crime a divergência na interpretação da lei e nem a divergência na avaliação dos fatos e provas. Show? Próxima informação. Os delitos da lei de abuso de autoridade, eles são de ação penal pública incondicionada. Então, aqui não necessita de nenhuma forma da provocação de alguém para que o Ministério Público haja, tá bom? Todos os delitos são de ação penal pública incondicionada. O examinador pode tentar lhe confundir, dizer que, determinado crime, como invade a esfera pessoal da pessoa, é um delito de ação penal pública condicionada à representação. Tá errado. Todos os delitos são de ação penal pública incondicionada, independente de representação. Show? Muita informação, tá? Presta atenção, mas vá com calma. Próxima informação. Nós temos efeitos da condenação na lei de abuso de autoridade. Lá na frente, nos próximos blocos, a gente vai ver que há penas, né? Tem pena de detenção para quem comete um delito de abuso de autoridade. Só que o agente público, ele tem muita coisa o que perder, certo? Ele tem o cargo dele, a remuneração dele, a estabilidade dele. Então, aqui o Estado conseguiu outra forma de prejudicar, outra forma de punir um agente público, além da pena que ele vai receber mais na frente, que é de detenção, que a gente vai trabalhar lá nos próximos blocos, certo? Então, a gente vai ter efeitos da condenação, que são efeitos extrapenais. Quais são esses efeitos que a gente vai ter na lei de abuso de autoridade? O primeiro deles é a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Isso aqui o legislador trouxe lá do Código Penal brasileiro. Quando você comete um delito e você fere ali o patrimônio de alguém, lesa, por exemplo, a esfera civil da pessoa, vai nascer para você necessariamente a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Cometi um crime, quebrei um jarro na casa da vizinha. Obrigação de reparar o dano, certo? Então, sempre que você comete um delito, há o efeito da condenação de você reparar o dano causado pelo crime. Esse efeito aqui, ele é automático, ele não necessita de nenhum pedido, nem nada dessa natureza. Aliás, ele é automático, mas ele necessita de pedido. Desculpa, me equivoquei, tá? Então, vamos lá. O que é que precisa? A pessoa vai precisar pedir, a vítima prejudicada vai precisar pedir para que o juiz arbitre o valor mínimo do dano, certo? Digamos que houve um dano na minha casa, um agente público cometeu um delito de abuso de autoridade, lesou meu patrimônio em R$5.000, certo? Eu vou lá no juiz penal e digo, olha, seu juiz, eu fui prejudicada, quero, por favor, que o senhor arbitre aí a obrigação de reparar o dano no valor tal. O juiz entende que o valor é 3.000, não é 5. Aí a vítima vai lá, depois na esfera civil, e pleiteia o ressarcimento do restante desse valor, que ela entende que é 5 e o juiz entende que é 3, ok? Então, vai depender apenas de a provocação da vítima para que o juiz determine o valor mínimo, tá certo? Mas ele é um efeito automático. Cometeu o delito de abuso de autoridade, lesou o patrimônio de alguém, nasce para você a obrigação de reparar o dano. Show? Segundo efeito da condenação, a perda do cargo, mandato ou função pública. Isso aqui é um efeito da condenação que pode ocorrer se você comete um delito de abuso de autoridade. E o próximo é a inabilitação do cargo, mandato, função, emprego público pelo período de 1 a 5 anos.
Esses dois efeitos aqui, eles não são automáticos. Ao contrário desse aqui, que eu falei que era automático, lembra? Esse aqui é automático. Esses dois aqui, eles não são automáticos. Vai ser necessário que haja aqui duas condições para que o juiz aplique a perda do cargo, mandato ou função ou ainda a inabilitação do exercício do cargo, mandato ou função de 1 a 5 anos. O que é a inabilitação? A perda é perda, né? Perdeu, morreu, Maria Preá. A inabilitação, você não pode exercer nenhuma função pública pelo período de 1 a 5 anos, de acordo com o caso concreto com que o juiz arbitre ali naquele momento, ok? Quais são as condições para que haja aqui a aplicação desses dois efeitos da condenação? A primeira delas é a reincidência específica. Reincidência específica. A gente vai ver mais na frente quais são os delitos de abuso de autoridade. Então, cometeu um delito de abuso de autoridade, cometeu o segundo, reincidente específico. Pode haver o quê? A perda do cargo público ou a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos, ok? E o outro requisito é que haja a fundamentação, né? Que seja motivado. Que seja motivado na sentença. Estou retirando o cargo de João, por isso, de acordo com os ditames legais. Show? Então, 3 efeitos. A obrigação de reparar o dano automático e os outros 2, perda do cargo, mandato ou função pública e a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos, que é necessário a reincidência específica e a motivação na sentença para que haja aplicação desses 2 últimos. Tranquilos? Beleza? Próximo tópico. As penas restritivas de direitos. A gente sabe que tem a pena privativa de liberdade, não tem? E, no caso da lei de abuso de autoridade, são penas de detenção. De acordo com os requisitos do Código Penal, essa pena de detenção, essa pena privativa de liberdade, ela pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos. E aqui a gente tem 2 penas possíveis para aplicação aqui no caso do crime de abuso de autoridade, tá certo? Qual é a primeira delas? É a prestação de serviço à comunidade. Basta que você saiba que existe essa possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. E uma dessas formas, né, uma dessas PRDs é a prestação de serviço à comunidade. A outra, que é a mais importante, que a gente vai já fazer aqui um paralelo entre o efeito da condenação e a pena restritiva de direitos, é a suspensão do exercício do cargo, mandato ou função. Por quê? A gente acabou de ver que lá no efeito da condenação você pode ficar inabilitado pelo período de 1 a 5 anos. E aqui na PRD você pode ficar suspenso. É menos tempo. Então, né, tenha por base a palavra, a nomenclatura. Suspensão é por menos tempo. Então, qual é o período da suspensão do cargo, mandato ou função pública? É um período de 1 a 6 meses. Ó, note que lá eu tratei com você da inabilitação um período de 1 a 5 anos, que é um efeito da condenação. E aqui é uma pena restritiva de direito que substitui a privativa de liberdade e o prazo é de 1 a 6 meses, porque é só uma suspensão, tá certo? Outra informação importante, essa suspensão aqui, ela vai acontecer de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos, com a perda da remuneração. Digamos que Joãozinho é policial militar, cometeu um delito de abuso de autoridade, ele ganha R$5.000 por mês. Houve ali a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Foi aplicada aqui uma suspensão do exercício do cargo por 6 meses, que é o tempo máximo, digamos. Joãozinho vai ficar suspenso por 6 meses, sem receber a remuneração. Professora, mas não é um absurdo? Como é que pode? A pessoa não vai receber a remuneração? Pois é, mas é porque aqui a gente está tratando de uma sanção financeira, né? É uma sanção patrimonial. Já que não vai haver a privação de liberdade em face desse crime, então tem que haver outro encargo para a pessoa. E qual é o encargo que vai ser? O encargo financeiro, tá certo? É uma sanção financeira, uma sanção patrimonial. Então presta atenção. Suspensão, 1 a 6 meses. Com a perda dos vencimentos. Aqui é pegadinha de prova, tá certo? O examinador vai tentar dizer que é sem a perda, você sabe que é com a perda. E preste atenção para não confundir a suspensão, volta aqui para mim, por favor, com o efeito da condenação de inabilitação do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Aqui é totalmente inabilitado. Claro que se você está inabilitado, você não está exercendo função, você também não tem dinheiro, tá certo? Mas não tem nada a ver com a perda dos vencimentos. É a inabilitação de 1 a 5 anos e precisa de reincidência específica e precisa de motivação e é um efeito da condenação. Diferente aqui, que é uma pena restritiva de direitos, ok? Que substitui a privativa de liberdade. Última informação desse bloco que a gente vai tratar é a respeito da independência das instâncias. Professora, o que é isso? Nós temos instâncias no nosso ordenamento jurídico, né? Aqui eu tô falando de quê? Penal. É uma legislação penal extravagante. Mas nós temos a instância civil, nós temos a instância administrativa, que vai reger os seus atos quando você for um servidor público, não é isso? Pois é, essas instâncias, elas são independentes. Independente do que acontece aqui no penal, pode acontecer outra coisa lá no civil e pode tramitar um processo lá no administrativo. Elas são independentes. Então, a independência das instâncias, ó, é a regra.
Se eu estou falando que é uma regra, é porque há uma exceção, né? Toda regra tem uma exceção. Qual é a exceção para a independência das instâncias no caso do delito de abuso de autoridade? As primeiras exceções são essas duas aqui, ó. Existência de fato ou autoria do fato. Quando o juízo penal, que é quem cuida do que é o crime, né, dos fatos ali que corroboram para o cometimento de um crime, da autoria delitiva de um crime, é o direito penal quem cuida disso. Quando o direito penal decide pela existência ou pela inexistência do fato, né, ou pela autoria ou pela não autoria do fato, essas questões aqui elas não podem mais ser discutidas em instâncias cíveis ou administrativas. Por exemplo, você está sendo processado aqui na esfera penal por um delito. E lá na instância administrativa, você é servidor público, também está correndo lá um processo, por exemplo, para lhe demitir pelo esse crime que você praticou. Aí aqui no penal, que está correndo antes, é um pouquinho mais célere, a gente consegue provar que não houve a autoria desse fato, que é imputada a outra pessoa a autoria desse fato. Não fui eu que cometi o delito, foi outra pessoa. Provando isso aqui no penal, eu posso ser demitido? Lá no administrativo? Não, por quê? Porque quem cuida disso é o direito penal. Quem cuida do que é ou não crime, ou do que é ou não a autoria do crime, é o direito penal. Se eu provei aqui no penal que não foi eu que cometi o crime, que não foi eu que tive aqui a autoria desse delito, vai reverberar nas outras esferas. Então, foi decidido aqui que eu não sou culpado, não há mais o que se discutir lá na esfera administrativa ou na esfera civil, ou seja, acabou, morreu Maria Preal, o processo que está tramitando lá para me demitir, já que eu não sou autor desse crime, ok? Outra coisa que vai acontecer, vai fazer coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo, a sentença penal que comprovar que o delito praticado foi respaldado em um excludente de ilicitude, né? Que a gente sabe que é a legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito ou estado de necessidade, né? Você encontra isso aqui lá no direito penal, geralmente vocês gostam de estudar essas coisas. Então, quando a gente, né, tentar comprovar aqui, conseguir comprovar na esfera penal que a gente agiu sobre a égide de uma excludente de ilicitude, seja em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, vai fazer coisa julgada em âmbito civil e em âmbito administrativo, ok? Porque, novamente, quem cuida disso aqui é o direito penal, né? Direito penal decidindo, alguém mais pode deixar de decidir? Não, tá certo? Do mesmo jeito se fosse o contrário, né? Digamos aqui que ao invés de provar que eu não fui autor, que eu sou autor do delito, aqui nesse caso aqui de cima, eu sou autor do delito e eu estou tentando provar lá no administrativo que eu não fui o autor, mas se no direito penal já está provado que eu sou o autor, não tem como eu dizer uma coisa diferente lá no âmbito administrativo, já que é o direito penal quem cuida disso aqui. Tranquilos, ok? Informações importantes aqui do que a gente tratou. Sujeito ativo, preciso que você saiba que é o agente público, preciso que você saiba que é um crime próprio, preciso que você saiba que admite coautoria e participação. O dolo, ele sempre será específico que o agente tem que agir com a finalidade de prejudicar a outrem, beneficiar a si mesmo a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Você tem que lembrar que não configura crime a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas, porque há vedação ao crime de hermenêutica. Você tem que lembrar que a ação penal aqui é sempre pública incondicionada e que existem efeitos da condenação, que são efeitos extrapenais, tá certo? Quais são esses efeitos? A obrigação de reparar o dano, que é automático, mas depende ali da representação da vítima para que o juiz arbitre o valor mínimo, né, da reparação desse dano, e aí se a vítima quiser, ela vai requerer na esfera civil a diferença. E também lembrar que existem outros dois, que é a perda do cargo, mandato ou função e a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos, que eles não são automáticos e que eles têm esses dois requisitos, a reincidência específica em delito de abuso de autoridade. Não posso, por exemplo, cometer um 121 do artigo do Código Penal, né? Matar alguém e depois cometer um delito de abuso de autoridade e perder o meu cargo, não posso. Por quê? Porque são os delitos de abuso de autoridade que a gente vai tratar mais na frente e dependem também de motivação na sentença. Show? Beleza? E aqui, como a gente já tratou, as penas restritivas de direitos, prestação de serviço à comunidade. Tem que saber, mas não tem que detalhar, esmiuçar, até porque prestar serviço é prestar serviço, né? E ainda a suspensão do exercício do cargo, mandato ou função, o período vai ser de 1 a 6 meses e vai ter a perda dos vencimentos, porque ninguém vai dar férias para quem cometeu crime, né? Se eu não tirasse os vencimentos, seria somente de férias. Bonificação. E a independência das instâncias, que é a regra, e a exceção, existência de fato ou inexistência de fato, autoria ou não autoria do fato, e ainda quando tiver respaldado por um excludente de ilicitude, que vai fazer coisa julgada em âmbito civil, assim como no âmbito administrativo. Show, queridos? Beleza? Vamos responder duas questõezinhas, só para a gente finalizar o bloco. Vamos lá. Ó,
Em relação aos crimes de abuso de autoridade, assinale a opção correta. A. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade. Não configura, porque nós tratamos nesse instante que não é possível o crime de hermenêutica, né? A vedação ao crime de hermenêutica. B. São penas restritivas de direito, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão temporária e sem vencimento, presta atenção, ó, temporária e sem vencimentos do cargo, função ou mandato, as quais podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa. Volta aqui para mim, só por favor, para mim dar só essa informação. Ó, essas penas aqui, como ele está dizendo aqui, esse aqui é o gabarito da questão, letra B de boi, tá? Elas podem ser aplicadas só essa, pode ser só essa e pode ser essa ou essa. Tanto faz o juiz aplicar autônoma ou cumulativamente, vai ser de acordo com o caso concreto, ok? Geralmente é de acordo com a gravidade do fato, né? E aí aqui, gabarito letra B, tá certinho, tá? A suspensão ela é temporária, porque é de 1 a 6 meses, e ela é sem vencimento, porque realmente você perde o vencimento. C. Apenas membros dos poderes podem ser sujeitos ativos de tais infrações penais, excluída a possibilidade da prática por procuradores. Não, qualquer agente público pode ser sujeito ativo do delito de abuso de autoridade, independente se ele é membro de poder, se ele é procurador, se ele é policial, independe, tá? D. A ação penal nos crimes de abuso de autoridade é pública condicionada à representação. É incondicionada. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. E um adendo, tá? Apesar de ser de ação penal pública incondicionada, cabe ação supletiva. Cabe ação penal privada subsidiária da pública, que isso é o quê? Um direito constitucionalmente garantido, tá certo? Quando a ação é incondicionada e o Ministério Público perde o prazo sem fazer nada, quando ele fica inerte, cruzou os braços, sentou no processo, não fez mais nada, abre para você, abre para a vítima, pessoa, né, particular, a oportunidade de ela ingressar no judiciário pleiteando a responsabilização da pessoa. Então, é de ação penal pública incondicionada? É. Cabe a ação penal privada subsidiária da pública? Cabe, tá certo? Isso aqui tá lá nos termos do Código de Processo Penal. Ele só fez retirar de lá e botou aqui. Qual é o prazo para a pessoa entrar com essa ação penal privada subsidiária da pública? 6 meses, tá certo? A contado com o cometimento do crime, professora? Não. É um prazo decadencial que vai contar a partir do momento que o Ministério Público perde o prazo, tá bom? Quando o Ministério Público tem uma pessoa presa, ele tem o prazo de 5 dias para oferecer a denúncia. A pessoa está presa, 5 dias para oferecer a denúncia. Passou os 5, o que é que acontece? Morreu Maria Preá. Abre para mim a possibilidade de entrar com essa ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Tranquilos? Só que o Ministério Público, ele não deixa de ser o titular da ação, tá? Se em algum momento acontecer, passou os 6 meses, você também não fez nada, volta esse direito pro Ministério Público. Quando ele quiser, ele intenta a ação. Beleza? Tranquilos? Então, ação penal pública incondicionada. Entretanto, cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Ou qual o prazo? 6 meses. 6 meses o quê? Decadenciais. Contados de quê? Da data em que o Ministério Público perde o prazo. Tranquilos? Vamos lá, terminar. A perda do cargo público e a inabilitação temporária para o exercício da função pública são efeitos automáticos da condenação. São não, foi o que eu falei para você, que necessita de 2 coisas, a reincidência específica em delito de abuso de autoridade e a motivação na sentença. Show? Vamos avançar, vamos para a próxima. Vamos lá. Acerca dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar o quê? Os crimes de abuso de autoridade, além do dolo, exigem a presença de elemento subjetivo especial. Até aqui está correto. Isso é, a finalidade específica de prejudicar outrem, correto, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, correto, ou ainda a atuação por mero capricho ou satisfação pessoal. Correto ou não, pessoal? Correto. Foi o que eu disse para você, ó. B. Mero capricho ou satisfação pessoal, prejudicar outrem ou beneficiar a si próprio ou a terceiro. Show? Gabarito letra A, diamante. B. Aquele que exerce função pública transitoriamente ou sem remuneração não é considerado autoridade pública, de modo que não pode configurar como sujeito ativo nos crimes de abuso de autoridade. É errado, pessoal. Por quê? Foi o que eu falei para você. Independente do que é que está acontecendo. Se você exerce uma função pública, seja ela transitória, com remuneração, sem remuneração, se é servidor, se é funcionário, é agente público, incorre no delito de abuso de autoridade. C. Nos crimes de abuso de autoridade, a queixa subsidiária pode ser oferecida pelo ofendido, ainda que ausente qualquer inércia por parte do Ministério Público. É errado, acabei de explicar para você. A queixa subsidiária, ela pode sim ser oferecida. Quando? Quando o Ministério Público for inerte. Se ele não for inerte, não pode, tá certo? Se ele fez o trabalho dele, por que alguém vai ter que refazer o trabalho se já tá feito, tá? D. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada à representação. É errado, não tem nenhuma possibilidade de condicionada à representação. É tudo pública incondicionada. E os particulares jamais poderão concorrer para os crimes de abuso de autoridade, pois esses são privativos de agente público. Olha para mim, foi o que eu disse para você nesse instante.
Quem é o sujeito ativo? Agente público. Entretanto, o crime próprio admite sim a coautoria ou participação. Então, você pode sim ser um sujeito ativo do delito de abuso de autoridade. Quando? Quando praticado em conluio com um agente público, seja ele de qualquer natureza. Tranquilos? Beleza? Então pronto, aqui gabarito letra A, a gente encerra esse bloco. Daqui a pouquinho então a gente volta para tratar sobre os crimes em espécie da Lei 13.869 de 2019. Beleza? Tamo junto, até já. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!